Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1 e 22, diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui. Um médico australiano contou uma história de um homem que foi ao seu barbeiro, e o seu barbeiro, quando fazia a sua barba, notou uma pequena ferida no seu lábio e comentou com o homem: há uma ferida no seu lábio. E ele disse: sim, é o cigarro causa isso, mas vai sarar. Um mês se passou, o homem retornou ao barbeiro, e o barbeiro, ao fazer a sua barba, notou que a ferida continuava lá. Porém, a ferida tinha crescido e tinha ganhado um aspecto ainda pior. E o barbeiro então comentou com o homem: você percebeu que a ferida continua? E agravou-se? E o homem disse: sim, mas não se preocupe, agora estou usando cigarrilha e vai sarar. Mas o homem ainda assim se preocupou, pegou algumas fotos de pessoas que tinham câncer na boca por causa do cigarro e mostrou àquele homem e perguntou a ele: você percebe semelhança? Você percebe que as feridas são muito parecidas? E ele disse: sim, são parecidas, mas não se preocupa, logo sara. Mais um mês se passou e o homem não voltou para fazer a barba. O barbeiro então, preocupado com seu cliente, liga para sua casa e pergunta por ele, e recebe a notícia: ah, você não ficou sabendo? Faz 2 dias que ele morreu de câncer na boca. Muitas vezes nós estamos sendo alertados por algumas coisas que estão presentes na nossa vida, que são marcas, que são manchas, que são doenças, que são defeitos, que são pequenos, mas estão lá. E nós somos alertados por aqueles que nos amam, para que nós venhamos tomar providências, para que nós venhamos cuidar daquela situação, para que nós venhamos resolver aquela situação. E quando nós damos atenção ao alerta que recebemos, nós temos uma grande probabilidade de resolvermos o problema. Mas quando somos alertados sobre um problema e não damos atenção, e não buscamos resolver o problema, o defeito, a doença, tende a crescer, tende a potencializar-se, e pode chegar no nível incurável, pode chegar no nível insolúvel. Todas as vezes que Jesus foi procurado por alguém, Jesus foi procurado por alguém que tinha alguma necessidade, fosse ela física, fosse ela mental, fosse ela emocional, fosse ela espiritual, fosse ela uma deficiência de caráter, Jesus foi buscado por várias pessoas com várias demandas diferentes. E todas as vezes que Jesus foi buscado por alguém com uma demanda, Jesus tratou daquela demanda. A questão é que muitas vezes alguém buscava Jesus por uma questão, mas o seu real problema não era aquele que a pessoa apontava a Jesus. Por exemplo, alguém foi levado a Jesus porque era mudo. E quando Jesus se deparou com essa pessoa que era muda, Jesus não curou a sua mudez. Jesus expulsou um demônio que estava atuando na vida daquela pessoa e fazendo com que aquela pessoa fosse muda.
Então a pessoa buscou a Jesus com uma necessidade, mas não sabia qual era a sua real necessidade. Então muitos de nós, muitas vezes também estamos buscando a Jesus, tendo a ciência, a noção de uma necessidade, buscando a Jesus com um intento, com um intuito, e Jesus vai tratar da nossa real necessidade. Por isso que muitas vezes a forma dele agir na nossa vida é diferente daquilo que nós esperamos. A forma dele tratar conosco vai em áreas da nossa vida que nós muitas vezes acreditamos que não são necessárias serem mexidas, mas ele, por ser um ser onisciente, sabe exatamente onde está o problema, ele sabe exatamente onde está o defeito, ele sabe exatamente quais células da sua vida precisam ser tratadas para que a doença, para que o problema, para que o defeito seja sanado. Esse homem, quando busca Jesus, ele busca Jesus com uma demanda. Qual é a demanda desse homem? Esse homem tem uma preocupação com a salvação. Ele busca Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E essa é a principal necessidade de todo ser humano. Essa deveria ser a preocupação de todo ser humano. Todo ser humano deveria buscar por isso. Mas entre o ser humano encontrar a salvação, há um grande caminho a percorrer, e há muitas coisas a serem tratadas, e Jesus trata exatamente aquilo que impedia aquele homem de ter acesso à salvação. Jesus não trata aquilo que aquele homem apresenta a ele. Jesus trata qual era a deficiência no caráter daquele homem. E a primeira coisa que Jesus faz com aquele homem é fazer com que ele tenha um choque de realidade. Aquele homem busca Jesus e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz: obedeça aos mandamentos. E ele diz: eu tenho feito tudo isso. Ou seja, quando esse homem diz: eu tenho feito tudo isso, esse homem acredita que ele está fazendo o suficiente. Esse homem acredita que ele tem virtudes o suficiente para herdar a vida eterna, pois foi o próprio Jesus que diz: obedeça aos mandamentos. E ele diz: eu tenho obedecido. Então, de fato, ele pode acreditar que ele está no caminho, ele pode acreditar que ele tem direito à salvação, porque se o pré-requisito para ser salvo é obedecer os mandamentos e ele está obedecendo, então está tudo resolvido. Jesus então faz com que esse homem tenha um choque de realidade e mostra para ele que ele não tem as virtudes que ele acredita que tem, ele não tem as qualidades que ele imagina que tem, e Jesus está precisando fazer isso com alguns de nós, nos expor e mostrar que nós não somos aquilo que pensamos que somos, nós não somos tão bons quando dizemos que somos, nós não somos tão melhores do que os outros como achamos e acreditamos que somos. Esse homem, por obedecer aos mandamentos, talvez ele poderia pensar que ele era mais virtuoso do que outros. E Jesus começa a tratar com ele de uma forma leve, de uma forma linear, para fazê-lo entender qual é a sua real necessidade e mostrar a ele, expor diante dos seus olhos que ele não é aquilo que ele pensa que é, ele não é aquilo que ele acredita que é, ele não é aquilo que ele anuncia que ele é. Quando Jesus cita os mandamentos, Jesus revela para aquele homem qual é o seu problema, qual é a sua deficiência, quais os mandamentos que Jesus citou para aquele homem. Sabemos que a lei, ela é constituída de 613 mandamentos. Sabemos que tem uma seleção especial dos mandamentos, que são os 10. E Jesus cita alguns mandamentos dos 10 e cita um mandamento dentre os 613. E Jesus diz para aquele homem, quando ele pergunta: quais mandamentos devo obedecer? E Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra ninguém,
honra teu pai e tua mãe. Jesus está citando os mandamentos que aquele homem precisa obedecer. E quando Jesus cita esses mandamentos, Jesus encerra dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabemos que existem mandamentos que, quando desobedecemos, ofendemos única e exclusivamente, diretamente o próprio Deus. Mas há mandamentos que, quando nós desobedecemos, nós afetamos aquele que está ao nosso lado, nós afetamos o nosso semelhante. Então, quando Jesus diz para aquele homem: não matarás, isso ofende a Deus, afeta a Deus ou o homem? O homem. Não adulterarás, isso afeta o homem. Não furtarás, isso afeta o homem. Não darás falso testemunho contra ninguém, isso afeta o homem. Honra teu pai e tua mãe, isso, quando não obedecido, afeta o homem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando isso não é observado, isso ofende e afeta o homem, o ser humano, o semelhante. Então o que é que Jesus está dizendo para esse homem? Jesus está expondo para ele: você tem inúmeras virtudes, você tem obedecido vários mandamentos, mas o seu problema, o seu defeito é no relacionamento. O seu problema, o seu defeito é no trato com o seu semelhante. O seu problema é com o seu irmão. E todos nós reconhecemos que a maior dificuldade do ser humano é de interagir, é de se relacionar com o outro ser humano. Quando nós nos referimos apenas a estar algum momento juntos, é muito tranquilo, é muito fácil, mas conviver com outro ser humano é difícil. Em especial quando temos ideais comuns, quando temos propósitos comuns, nos quais uns se dedicam mais e outros menos. E aí surge entre nós uma competição. Uns mostram-se mais virtuosos do que os outros mostram-se mais ineficazes do que os primeiros, e isso gera muitas vezes dissensão, divisão, afastamento. Muitas vezes começamos a observar o defeito de outrem, e isso nos afasta dessa pessoa. Então o relacionamento com as pessoas de fato é difícil. Jesus está expondo para esse homem qual é a sua dificuldade. A sua dificuldade é no trato com o seu semelhante, é no trato com o próximo. E curioso é que quando esse homem responde à pergunta de Jesus, ele admite a sua culpa, pois ele responde para Jesus: tenho obedecido a todos esses mandamentos, o que me falta ainda? Mas Jesus não citou os 5 mandamentos. Por que ele pergunta o que me falta ainda? Ele está admitindo a sua culpa. Ele está dizendo: eu tenho feito tudo isso, mas eu me sinto vazio. Eu tenho feito tudo isso, mas eu me sinto incompleto. Eu tenho feito tudo isso, mas eu sei que não é suficiente. Falta alguma coisa. E talvez ao ouvirmos a palavra de Deus, sejamos levados à reflexão de que o nosso problema pode ser o mesmo problema desse homem, de que o nosso defeito, a nossa deficiência gira em torno daquilo que girava na mente e no coração daquele homem também. Aquele homem tinha problemas no relacionamento com as pessoas. E eu pergunto: e nós? E como estão os nossos relacionamentos? Talvez você diga: pastor, mas eu não faço mal a ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: não fazer não é suficiente. Além de não fazer, você não pode pensar mal de ninguém. Além de não fazer e não pensar, você não pode falar mal de ninguém.
Às vezes nós estamos nos dedicando tanto à vida do outro, estamos esquecendo da nossa. E alguns, e eu vejo por experiência, apontam tanto para os outros, enquanto o mundo inteiro está apontando para eles. Estão culpando tanto os outros, estão vendo tanto defeito nos outros, está esquecendo dos seus, mas o mundo inteiro está vendo. Guarde a palavra dita em Hebreus capítulo 12. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Você pode estar vendo o defeito do seu irmão, mas há um monte de pessoas que está vendo o teu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja vendo o defeito do seu irmão, e você esteja falando do seu irmão, você esteja criticando o seu irmão, mas o seu irmão também está vendo o seu defeito. E muitas vezes nem por isso ele está anunciando o seu defeito, nem por isso ele está comentando sobre a sua falha, sobre a sua fraqueza. Aí eu pergunto para você, quem é mais virtuoso? Você, cheio e revestido de santidade, que vê e aponta e acusa, e diz, eu vou te pegar lá fora. Ou o irmão que está vendo a tua dificuldade também, está vendo o teu problema, está vendo o teu pecado, está vendo os teus defeitos, e está quieto. Por quê? Porque ele sabe que você tem os seus defeitos e ele tem os defeitos dele. E ele sabe que assim como ele vai prestar contas a Deus, você também vai. Você pode acusar o seu irmão do que quer que você queira, mas chegará a hora de você acertar as suas contas também. Você terá o seu acerto de contas também. Então, além de não fazer mal a outrem, não pense mal de outrem, não fale mal de outrem, porque quando você fala mal de alguém, quando você pensa mal de alguém, você está envenenando a sua alma, você está adoecendo a sua alma. Se você falar mal de mim, talvez isso me deixe triste, mas é o máximo que isso vai me causar. Talvez até eu mereça que você fale mal de mim. Isso vai me deixar triste, mas é o máximo que isso vai fazer. Não vai mudar em nada a minha vida, mas a sua alma vai ser envenenada. Você vai começar a se revestir de uma soberba falsa, de um pseudo direito de apontar e de julgar e de mostrar. E as suas falhas vão ser potencializadas. O apóstolo Paulo, ele pede a Deus para que nós não venhamos cair no mesmo pecado que o diabo caiu. Qual foi o pecado do diabo? Soberba, o orgulho, o desejo de ser grande, o desejo de elevar-se até o ponto de se tornar como Deus. Aquele homem obedecia, mas com que objetivo, com que propósitos ele obedecia? Obedeça por prazer, não por benefício. Não obedeça a Deus para ter benefícios de Deus. Obedeça a Deus por prazer e amor. Por amar a Deus e ter prazer na sua palavra e ter prazer na sua lei. Porque aquele que obedece por benefício vai se achar digno e merecedor dos benefícios. E se você começar a se achar digno e merecedor dos benefícios, precisa voltar tudo. Precisa rebobinar a fita, precisa resetar tudo e se converter de novo. Qualquer cristão que começar a pensar, eu mereço, essa pessoa já está incorrendo no erro de Satanás. Essa pessoa já deixou de entender o que é graça. Essa pessoa já deixou de entender o que é o processo de salvação na vida do ser humano. É por graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Enquanto nós estivermos nos gloriando naquilo que fazemos, nós estamos nos afastando daquele que tem todos os méritos na nossa salvação. Ninguém é salvo pela lei, pois aquele que busca justificar-se na lei, da graça caiu e está separado de Cristo. É pela graça, é
pela graça. Justificados somos pela fé em Cristo, é pela graça de Deus. Se você está vendo méritos em você, nesse dia, ponha o seu rosto no pó e peça perdão a Deus e diga: Senhor, mostra-me quem de fato eu sou, revela para mim quem de fato eu sou, mostra que eu não sou nada, e o Senhor vai mostrar para você, pois a Santa Escritura diz que Ele sabe o que somos, e sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, e não passamos simplesmente de pó. Você pode até cumprir regras, você pode até obedecer mandamentos. Esse homem cumpria regras, esse homem obedecia mandamentos, mas você não ama seu irmão. E se você não ama seu irmão, você é um mentiroso. Você está se enganando. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Se dizemos que amamos o nosso irmão, se dizemos que amamos a Deus e odiamos, aborrecemos o nosso irmão, somos mentirosos. Porque como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem vemos? Falar sobre amor cristão virou clichê dentro da igreja. Virou um discurso que não é mais levado a sério. Porque muitos ouvem uma palavra como essa e ao sair vão falar mal do irmão, vão apontar as falhas do irmão, vão continuar a mesma vida. O que é que você está fazendo na sua vida? Você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo. Ou a palavra de Deus endireita, conserta você, ou ela te quebra no meio. O que você quer? O que você prefere? O que você escolhe? Ela vai agir, e ela está agindo. E eu não sei qual resultado ela vai causar na sua vida, mas algum resultado ela vai causar, pois a palavra de Deus não voltará para ele vazia. O que é que esse homem precisa fazer? Ele precisa se despir do egoísmo. O lugar mais longe que ele consegue enxergar é o próprio umbigo. Esse homem não consegue ver a necessidade, a carência de quem está ao seu lado. Ele só pensa em si mesmo. Aquilo que ele construiu, aquilo que ele edificou, aquilo que ele adquiriu só serve a ele mesmo. Tens nome de que és rico, mas és miserável, pobre, cego e nu. Esse homem não é rico, esse homem é o mais miserável de todos os homens. O apóstolo Paulo disse: se a nossa vida se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha vida se resume a status, se a minha vida se resume a matéria, se a minha vida se resume a finanças, se a minha vida se resume a posição, eu sou o mais miserável de todos os homens. A obra salvífica de Cristo não se realizou em mim ainda. Nós precisamos começar a nos despir do egoísmo e reconhecer o nosso irmão, o nosso semelhante, aquele que está ao nosso lado, como um igual, porque ele é igual. Ele não é inferior a mim em nada. Talvez ele tenha defeitos que eu não tenho, mas eu tenho absolutamente certeza de que eu tenho defeitos que ele também não tem. Eu tenho fraquezas que ele não tem, da mesma forma que ele tem as fraquezas que eu não tenho. E eu devo ajudá-lo nas suas fraquezas, para que ele me ajude nas minhas também. Quando nós entendermos isso, nós saberemos de fato o que é egoísmo. Esse homem, pelo relato bíblico, é um homem que não demonstra nenhuma compaixão. Quantos funcionários pobres esse homem tinha? E até que ponto ele foi homem o suficiente para abençoar as suas vidas, para ajudá-los? Quantas pessoas pobres esse homem conhecia? Mas o relato bíblico nos mostra que ele tinha um certo asco. Pessoas pobres. Por quantos mendigos esse homem passava na rua?
mas parece que não era uma prática comum a caridade na vida dele, abençoar vidas. Esse homem sofre de falta de compaixão. Tiago 4,17 diz que comete pecado aquele que sabe fazer o bem e não faz. Nós pensamos que pecado é apenas a ação. Não. Muitas vezes a inação também é pecado. Muitas vezes pecamos por fazer, outras vezes pecamos por não fazer. Esse homem faltava a ele compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Então quando você falar de outro, se coloque no lugar do outro que você está falando. E se fosse com você? E se estivessem falando de você? E se estivessem acusando você, como você se sentiria? Você gostaria? Você julgaria essas pessoas como justas? Como corretas? Você daria a elas razão por estarem falando o que estão falando de você? Se a sua resposta é não, eu pergunto, então o que te faz acreditar que você é justo ao falar? O que te faz acreditar que você tem razão ao falar? Tem muita gente que está morrendo por isso aqui, ó. Tem muita gente que está destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua carreira profissional por causa disso aqui. Está falando demais. Nós precisamos aprender que cada um cuida da sua vida. É óbvio que se você puder ajudar, aconselhar, eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem fala para destruir, para difamar. Mas se você pode ajudar, ajude. Se você pode contribuir, contribua. Se você pode aconselhar, aconselhe. Se você pode dar uma direção, dar uma ideia, faça. Mas não mate vidas. Mas não suje, não manche vidas. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Deixa eu falar algo de mim. Eu não costumo falar muito sobre mim nas mensagens. Mas eu, por lidar com pessoas e por ter uma responsabilidade espiritual sobre a vida de pessoas, muitas vezes preciso chamar pessoas para conversar. Muitas vezes preciso repreender pessoas por alguns atos equivocados que cometem. E às vezes eu observo, eu ouço, eu fico sabendo de coisas, e aí quando eu vejo, quando eu escuto, quando eu fico sabendo de coisas, naturalmente sobe a raiva, sobe a ira. E eu fico pensando, eu vou conversar com fulano e vai ser daquele jeito. Eu vou chegar dando voadora, eu não quero nem saber. E aí eu vou conversar com a pessoa. E quando eu vou conversar com a pessoa, eu começo a chorar com a pessoa. Eu começo a me colocar no lugar da pessoa. Eu começo a sentir a debilidade da pessoa. Eu começo a perceber que se eu falasse o que eu estava pensando em falar, se eu falasse o que eu planejei em falar, se eu agisse com a dureza com que eu imaginei agir, eu mataria aquela vida. Pastor, e aí como é que faz? A pessoa se levanta, depois ela cai, ela me dá a alegria de chorar e se arrepender, depois ela me dá a tristeza e me causa raiva de novo por fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer o quê? Foi Jesus quem salvou, foi Jesus quem chamou, foi Jesus quem deu a vida, não fui eu. São ovelhas de Jesus, não são minhas. Ah, pastor, mas as pessoas podem acusar o pastor por ser conivente, por ser tolerante com o pecado. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar? Eu vou fazer o quê? Eu vou rejeitar quem Jesus não rejeitou? É óbvio, existem situações as quais medidas mais firmes precisam ser tomadas. E pessoas podem até mesmo ser excluídas da igreja. Eu já fiz isso. E farei tantas quantas vezes forem necessárias. Excluirei pessoas. Mas enquanto eu ver o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, eu vou corrigir sim. Eu vou repreender sim. Mas se necessário for, eu vou chorar junto também.
eu vou sentir a dor da pessoa também. Porque eu entendo que como essa pessoa falhou, eu também falhei. Só que muitas vezes eu também choro. E geralmente quando eu choro, não tem ninguém comigo. Então eu sei qual é a importância de ter alguém do lado para chorar junto, para entender, para conversar. No trabalho, eu recebi de alguns irmãos o apelido de lobo solitário. Por quê? Porque muitas vezes eu trabalhei sozinho. E eu vou dizer algo para você que eu nunca disse para ninguém. Você sabe que por que muitas vezes eu trabalhei sozinho? Porque às vezes eu trabalho sozinho porque eu estou precisando chorar. E não foi uma, duas, três, quatro, 5 vezes que eu passava quase que o dia inteiro trabalhando sozinho e chorando, expondo para Deus aquilo que doía aqui, aquilo que estava sangrando aqui, e eu não tinha ninguém para conversar. Pastor não tem a pastora? Tem coisas que você não pode sobrecarregar quem está do seu lado. Tem coisas que tem que ser você e Deus. Algumas vezes, quando eu cheguei para pregar ela no trabalho dela, ela olhava para mim e disse: tu chorou? Eu não, os olhos estavam inchados. Então quando eu falo de chorar, eu falo de chorar de verdade. Chorar de soluçar diante de Deus. Porque só podia expor para Ele aquilo que estava doendo, aquilo que fizeram comigo, o que machucou. E muitas vezes, aqueles que feriram, que machucaram, que falaram mal, são as mesmas pessoas que eu vou diante de Deus, choro, desabafo com Deus, e depois quando eu vejo a pessoa, eu vou abraçar a pessoa. Eu sou melhor do que alguém? Não, eu sou o pior de todos. Mas por saber e conhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu tenho que me colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro também, de reconhecer a dor do outro também. E nós, enquanto igreja, precisamos aprender isso, precisamos começar a praticar isso também. Ser misericordiosos com os nossos irmãos, ter compaixão dos nossos irmãos. Disso depende a nossa vida, disso depende a nossa espiritualidade, disso depende a nossa comunhão com Deus. Mas a igreja está se tornando, ou se tornou, não sei, talvez um ringue de boxe, um octógono, onde é só chute, porrada, rabo de arraia, voadora. É cada um pior do que o outro. Se me feriu aqui, eu vou ferir pior. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de fé é essa que nós estamos praticando? Que evangelho é esse que nós estamos lendo? Olha o que Jesus ensinou para esse homem: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí levamos uma vida espiritual de derrota, de fracasso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que você vai ter uma vida espiritual vitoriosa? Quando você odiar o diabo tanto quanto você odeia seu irmão. Quando você aborrecer o pecado tanto quanto você aborrece o seu irmão. Quando você odiar o diabo com as forças com que você odeia o seu irmão, como você não suporta olhar para a cara do seu irmão, aí você vai começar a ter uma vida vitoriosa. Mas muitas vezes para o seu irmão é o rigor da lei, e para os outros é o sorriso dos seus lábios, é o seu coração aberto, é toda a reciprocidade. E eu não estou dizendo que você não deve ter o coração aberto e a reciprocidade para com os outros, o amor fraternal com os outros. Mas por que você pode ter com os outros e não tem com seu irmão? O outro muito provavelmente não vai morar no céu com você, mas seu irmão vai. Agora, se você vive dessa forma, há uma grande possibilidade de você morar com essa pessoa em outro lugar que não é o céu. E talvez seu irmão que você odeia tanto, você critica tanto, você fala tanto, talvez ele vai, e você não. Aprenda a amar seu irmão. Ou você aprende a amar o seu irmão, ou você não entendeu o que é cristianismo, ou você não entendeu o que é evangelho, você não está, de fato, no caminho. Pare de falar mal do seu irmão e comece a orar por ele.
Enquanto você está falando mal dele, você está apenas potencializando na sua mente o defeito dele e está difamando o nome dele para os outros. Coisa mais ridícula que eu acho é um crente falar mal de outro crente para um não crente. Nós não devemos falar nem entre nós, mas há crentes que não têm pudor nenhum em falar mal de um irmão para um não crente. Parabéns, você que faz isso. Você está dando um passaporte assinado para essa pessoa ir para o inferno, porque essa pessoa vai dizer: eu que vou participar de uma igreja dessa? Jamais. E eu não estou dizendo que os irmãos não têm defeito, eu também tenho. Mas eu estou perguntando: o que é que você está ganhando em falar mal do seu irmão para não crentes? Para crente também você não ganha nada. Mas o que é que você ganha em falar mal do seu irmão para os não crentes? A única coisa que você ganha é afastar essas pessoas da igreja ainda mais. E aí eu pergunto: estás fazendo um serviço ao reino ou um desserviço? Está contribuindo com o evangelho? Está cooperando com Deus, como diz a palavra? Ou você está atrapalhando a obra de Deus? Freud dizia uma coisa que é muito importante, e isso é comprovado. Freud dizia que o ser humano, ele tem a habilidade, a capacidade e pratica a projeção. Como assim, pastor? O camarada se projeta? Mais ou menos isso. Ele se projeta, ou seja, ele pratica a projeção, a transferência do que ele é na outra pessoa. Isso é importante de você entender. Quando ele diz que o ser humano se projeta no outro e faz a transferência para o outro do que ele é, o que é que ele está dizendo? É que quando eu digo que uma pessoa é mentirosa, eu estou potencializando no outro aquilo que eu sou. Quando a irmãzinha diz, tal fulana é uma piricrente, ela está potencializando, transferindo para outra aquilo que ela é. Ah, pastor, mas eu ando composta. E aqui? E aqui? Eu tenho todo o cuidado do mundo, pastor. Eu não dou nem bom dia a um homem no meio da rua. E aqui? O que é que passa aqui? Aqui é terra que ninguém visita. Aqui é uma terra que só ele conhece. Acredite, isso é fato, isso é comprovado. A pessoa projeta no outro aquilo que a pessoa é. Fulana é fofoqueira. Parabéns, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você acusa a pessoa de fazer. Você está fofocando sobre ela. Você está projetando na pessoa quem você é. E eu quero, se você guardar isso aqui, eu ganhei a mensagem de hoje. No seu procedimento, todas as vezes que você for agir, todas as vezes que você for falar a outro, pense nisso. Eu estou projetando no outro aquilo que eu sou. Isso vai te ajudar a entender quem você é. E entendendo quem você é, isso vai te ajudar a mudar. Obviamente, se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar da mesma forma. A única coisa que você não pode é agradar a Deus dessa forma. Comunhão, união, irmandade. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, mas é difícil ter comunhão com os irmãos. Eu fiquei doente, quem foi me visitar? Eu faltei na igreja, quem perguntou por mim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você visitou quando estavam doentes? Por quantas pessoas você perguntou quando faltaram ao culto? Tem gente que está querendo colher aquilo que não plantou. Não é assim que funciona, não. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Isso revela como é que você age com as demais pessoas. Você quer receber dos outros algo que você não está entregando. Você quer que os outros façam por você aquilo que você não está fazendo. Não vai funcionar. Quem são seus amigos?
Porque se você estiver doente, um amigo vai te buscar, vai te procurar, vai te ajudar, vai perguntar por você. Se você faltar no culto, então o irmão não veio, o que será que aconteceu? Vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem. Acabou o culto, eu vou mandar uma mensagem para o irmão, vou ligar, vou saber por que ele não veio, o que aconteceu. Quem são seus amigos? Como é que você está construindo seus relacionamentos? De que forma você está interagindo com as pessoas? Que marca você está deixando no coração das pessoas? Qual é a identidade que você está revelando para as pessoas? Os seus amigos vão sentir falta de você. Aí você diz, mas ninguém sentiu, é porque você não construiu nenhum. Pense nisso. Às vezes nós estamos nos achando virtuosos demais, cheios de razão demais, quando de fato não temos. Quando na realidade o defeito está realmente em nós. O homem pergunta para Jesus, eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? E Jesus responde, se queres ser perfeito, se queres ser perfeito, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Então Jesus oferece àquele homem algo que está a um nível elevadíssimo, e oferece àquele homem algo que deve ser o ideal de cada um de nós, ser perfeito. Mas o que é ser perfeito? A palavra que aparece no texto grego, a palavra para perfeito, é a palavra teleios. E a palavra grega teleios, ela significa completo. Ela significa feito até o fim. Ou seja, o que é ser perfeito? É ser completo. O que é ser perfeito? É ser feito até o fim. Ou seja, eu posso dizer que perfeito é aquele ou aquilo que cumpriu o seu propósito. Tudo aquilo que cumpre o seu propósito é perfeito. Então o que Jesus espera de nós, quando nos propõe a perfeição, é que cumpramos o nosso papel, que cumpramos a nossa missão, que cumpramos a nossa função. E esse homem não havia cumprido a sua função, pois, entendo muito, ele não tinha liberalidade para compartilhar com seu semelhante aquilo que ele tinha, aquilo que ele havia adquirido, aquilo que ele havia granjeado, aquilo que ele tinha conquistado. Então aquele homem não era perfeito. E Jesus disse, para você ser perfeito só falta exatamente isso. O propósito da vida do ser humano é ser bênção na vida de outro ser humano. A vida só tem sentido quando você é bênção na vida de outra pessoa. Então, para você ser perfeito, você tem que ter como propósito, como objetivo na vida, ser bênção na vida de outrem. Foi isso que Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. A proposta de Deus para Abraão é, seja você uma bênção. Posteriormente Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção deveria proceder de Abraão. E o propósito da vida deve ser de fato, ser bênção na vida de outrem. Jesus diz, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. Ou seja, vende tudo o que tem, larga tudo isso, abandona tudo isso, abre mão de tudo isso, deixa essa bagagem para lá. A bagagem que ele está pedindo para você deixar não é dinheiro não. Eu acho que você não tem tanto assim, como eu também não tenho. É uma outra bagagem que ele está pedindo para você deixar. Deixa isso para lá, deixa isso no teu passado. Começa uma nova vida, começa uma nova história. Depois que você deixar tudo isso, vem e me segue. Ou seja, se você tenta caminhar com Jesus carregando a sua bagagem, esquece, não dá para seguir Jesus. Aquele homem foi até Jesus, mas Jesus disse, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Do contrário, não dá para seguir Jesus, não dá para acompanhar Jesus. Ao ouvir essa palavra, esse homem vira as costas e vai embora. A palavra soou muito dura aos seus ouvidos. E a pergunta que eu faço para você hoje é, ao ouvir essa palavra,
o que é que você faz? Você vai embora também? Ao ouvir essa palavra vai te afastar ainda mais de Deus ou vai te aproximar dele? A decisão é sua, a escolha é sua. Aquele homem foi afastado de Jesus pela palavra que Jesus falou, porque a palavra que Jesus falou soou muito dura aos seus ouvidos e ao seu coração. E eu não sei como essa palavra está soando aos seus ouvidos e ao seu coração. Talvez ela esteja sendo dura para você também. Mas a pergunta continua: o que é que ela vai fazer em você? Ela vai te aproximar dele ou vai te afastar definitivamente dele? Esse homem foi embora, foi cuidar da sua vida. E eu não sei qual é o resultado da sua vida, mas uma coisa eu sei: quando a palavra afasta alguém de Jesus, inevitavelmente essa pessoa terá uma vida de insucessos. Essa pessoa terá uma vida de destruição. Por quê? Porque não ouviu, porque não lhe deu atenção, porque não guardou, não atentou para aquilo que ele disse, porque ignorou o seu conselho, porque ignorou a sua palavra. Então essa pessoa terá perdas na sua vida que serão irreparáveis. E a primeira e principal delas é perder o próprio Jesus. Então isso ajuda-nos a entender por que alguns têm levado uma vida de derrota e de fracasso. Tudo que põe a mão vai para trás, nada prospera, nada acontece, nada dá certo. Talvez seja porque você está ignorando aquilo que ele tem falado. Você está ignorando a sua palavra. E aí depois, alguns responsabilizam Deus pelas suas mazelas, pelas suas desgraças. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Ainda hoje à tarde eu conversava com uma pessoa sobre alguém, e eu dizia para essa pessoa: Deus tem falado com tal pessoa, Deus tem dado a tal pessoa a oportunidade, e a pessoa não tem escutado a voz de Deus. Depois o pior vai acontecer, e as pessoas ainda vão perguntar: por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus não livrou? Deus já livrou tantas vezes, Deus já deu tantas chances. Mas nós, quando a coisa acontece, nós temos o problema, o defeito de sempre responsabilizar Deus. Por que Deus deixou? Mas Deus avisou tanto, Deus aconselhou tanto, Deus alertou tanto. Depois que a coisa acontece por insistência, Deus é responsável, Deus é culpado? Não responsabilize Deus pelas suas desgraças. Não responsabilize Deus pelas suas mazelas, porque Ele tem te alertado, Ele tem te avisado, para que você não caia nelas. Então ouça a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvindo, atente para aquilo que Ele está falando. E que a sua palavra seja o norte e a direção para você. Que a sua palavra dobre você, que a sua palavra molde você, que a sua palavra faça você um homem e uma mulher segundo o coração